nós queremos alguém para compartilhar a vida, para viver o amor, mas parece que hoje em dia os relacionamentos têm prazo de validade, viu? Muitos acabam tão cedo. A gente vai conversar sobre isso agora com o psiquiatra Rodrigo Scali, que está aqui comigo, né, na nossa sala, que trabalha com terapia de casal e família. E você participa com a gente dessa prosa pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Por quê? Bom dia, obrigada por ter vindo, Prazer. Viu, Rodrigo? Por que os relacionamentos hoje em dia parecem assim, começam, vão muito bem e de repente, pá, terminam do nada? Olha, Mônica, tem muitas causas para isso, mas duas para mim são as principais. Primeiro, a falta de preparação. Né? Afinal, casamento é uma coisa que a gente espera viver por 40, 50, 60 anos, mas a gente tem uma pouquíssima preparação para ele. Basicamente, são as informações que a gente tira da nossa própria casa. A gente lê muito pouco sobre isso, não conversa sobre isso na escola. Então, é uma preparação pobre. Você se prepara durante vários anos para ter uma profissão e o casamento que você vai ter por muito mais tempo, durante todo o dia, você tem uma preparação muito ruim. Como é que seria, então, essa preparação para o casamento? Por onde passaria, assim, na sua opinião? Passaria primeiramente no momento do namoro e do noivado, em que as pessoas estão se relacionando, estão se comprometendo e pensam se comprometer para o futuro, e elas começam a planejar isso, a pensar sobre isso, a falar sobre isso, a ler sobre o assunto, a ler outras experiências, a conversar disso de uma maneira um pouco mais aberta com seus pais ou com casais que eles percebem como referência nesse assunto, a fim de que você entre naquele relacionamento, no casamento mesmo, e continue com aquela preparação, com aquelas experiências que já foram vividas também. E você já prestou atenção? A gente conhece casos assim de pessoas que estão namorando, né? De repente ali se casam, namoraram 3, 4 meses, aí já se casam. Quer dizer, o que explica isso? É uma necessidade de estar com alguém? É uma carência? É necessidade de ser amado? Embora não tenha certo e errado no caso de relacionamento, o que a gente vê é que num primeiro momento, o que mais acontece num relacionamento é a questão da paixão. Tem alguns autores que dividem as etapas do relacionamento e a primeira é essa, é a paixão. Nesse momento existe uma série de transformações cerebrais, a ocitocina está muito elevada, existe aquela sensação de você estar flutuando no ar. Então, nesse momento, várias dificuldades do outro, vários problemas que o outro tem, você não consegue notar com clareza. Então, não seria o melhor momento para você fazer um comprometimento para a vida toda. Porque é como se o seu juízo crítico estivesse nublado por aquelas sensações químicas, físicas que acontecem, cerebrais, e aquele envolvimento que você tem. Então, passado isso, vai chegar outras etapas do relacionamento que são importantes para a consolidação desse relacionamento a longo prazo. Você falou, né, desse preparo para conviver no casamento. E ali eu fico pensando assim, existe também a dificuldade de comprometer-se com o outro, de ceder. Existe um certo medo de se aprisionar. É como se tem muita gente que vê o casamento ali, né, como não é forma de prisão, mas se sente preso. É porque acontece do casamento fazer isso com a pessoa mesmo, pode dar uma sensação muito ruim. E isso é péssimo para a saúde, é péssimo para os filhos. Por exemplo, tem um pesquisador chamado Louis Vertruge e James House, da Universidade de Michigan, que mostraram que um relacionamento ruim, um casamento ruim, aumenta a chance de doença em 35% e diminui a expectativa de vida em 4 anos. Nossa! E o contrário é verdadeiro. Quando você tem um bom casamento, o benefício para a sua saúde física é o mesmo ou maior do que exercício físico regular. Então, assim, o relacionamento, o casamento, ele pode ter esses dois aspectos mesmo, de sentir-se numa prisão, ou de sentir-se a falta de intimidade, ou também de ser complementar, de ser positivo, de ser fonte de forças, de energias positivas. Nossa, é impressionante isso, assim, quanto o relacionamento pode ser bom e o quanto às vezes a gente não presta atenção nisso, não é, Rodrigo? E aí vai estragando o relacionamento. Assim, e outra coisa, Mônica, que acontece, além dessa falta de preparação, é a questão da energia. Depois do casamento, você diminuir, como se ter como pronto aquilo, pronto, casei, já tenho, aquela pessoa vai estar sempre comigo, e aí você se dedica menos, você não faz como na época do namoro, você não busca. Não alimenta Você aquilo, não alimenta, né? Você não pensa, não se dedica para aquilo. E isso exige energia. E por isso que as pessoas às vezes deixam de fazer o que vai
minando a intimidade do casal. A gente tem fases no relacionamento, você falou de paixão, né? Aí tem o amor, quer dizer, durante o casamento isso também tem uma certa adaptação, vamos dizer assim, que às vezes a gente não consegue muito bem entender? Sim. Às vezes as pessoas reclamam, mas ele não é a mesma pessoa com que eu me casei. E realmente não é. As pessoas elas vão mudar ao longo da vida. Isso é impossível de acontecer da pessoa ficar a mesma da adolescência ou mesmo do começo da idade adulta. Agora, o mais importante é que quando o casal ele está com intimidade, eles vão mudando e se adaptando à mudança do parceiro. Isso vai sendo algo construído em conjunto e não separados. Então, durante essas etapas, é claro que há flutuações ao longo da vida de um casal. Todos os casais, mesmo aqueles que são bem-sucedidos, aqueles que estão em relacionamentos que são positivos, eles têm momentos de brigas, de conflitos. A diferença é que a quantidade de energia positiva, de interações positivas, elas são maiores. Tem um estudo que mostra que enquanto casais que não são felizes têm uma interação 1 para 1, que é tipo assim, uma coisa positiva para uma negativa, ou menos 0,8, casais felizes têm de 5 para 1. 5 coisas positivas para cada uma coisa negativa. Então não é que não tenha coisas negativas, mas é que nos conflitos, a quantidade de coisas positivas, a sensação de respeito, ela é maior do que as dificuldades. Entendi. Esses conflitos são importantes para a gente crescer dentro desse relacionamento, para a gente amadurecer e torná-lo realmente sólido? O conflito ele vai existir em qualquer relacionamento. E ele é necessário? Ele é necessário no sentido de que nós somos pessoas diferentes. Você não vai ter uma pessoa do seu lado que vai compartilhar todos os seus gostos, todas as suas ideias. Então, você precisa trocar, se fazer ouvido, você precisa se colocar o que está insatisfeito, o que não está. A grande diferença é que, enquanto o conflito num casal que não está íntimo, ele vai caminhar para uma maior separação do casal, ou para agressividade, ou para hostilidade. E a ideia é se fazer certo. O conflito num relacionamento que está caminhando bem, que os parceiros estão juntos, ele vai caminhar para maior intimidade, para crescimento do casal, para a sensação de que você foi ouvido, que você está sendo respeitado. Então, é um conflito que caminha em uma direção conjunta, enquanto o outro separa. Positiva, Isso. né? Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal está mandando para a gente pelo WhatsApp. O Alessandro do Custódio disse o seguinte, a dúvida dele é, classes sociais podem atrapalhar um bom relacionamento? Se as pessoas são... Eu acho isso meio... Hoje em dia parece que meio ultrapassado, né? Mas enfim... Bom, mas isso acontece, viu, Mônica? A gente vê nas famílias, tanto da falta de aceitação da família, por ser ou de uma classe social mais alta ou mais baixa, os dois acontecem. Isso pode atrapalhar se o casal não conseguir conversar sobre isso e estabelecer quais são os problemas que isso pode causar, quais são as dificuldades que tem com a família um do outro, quais são os pensamentos que ocorrem quando você trata de uma questão de classe social. E uma das coisas que mais dá problema em relacionamento é dinheiro, a conversa sobre o dinheiro. Atrapalha, né? Demais. Esse equilíbrio, porque como você é de classe social, que veio de passados diferentes, você pode ter noções diferentes de como utilizar o dinheiro, de filosofia de vida. Entendi. Então, esse traçado da filosofia em conjunto é o que vai fazer diferença nesse caso. Eu tenho aqui a Larissa do Santa Mônica, ela fez uma consideração interessante. O que você acha, Rodrigo, desses novos moldes de relacionamentos abertos, morando em casas diferentes, cidades diferentes? Essa será a tendência, né? Assim podem durar mais, respeitando a liberdade, a individualidade, e casais semelhantes e parecidos têm maior probabilidade de dar certo, ou aquela conversa de que os opostos se atraem é que está valendo? Achei legal, Larissa, obrigada, viu? Legal, Larissa. Pronto, primeiramente sobre os relacionamentos abertos. O que os estudos conseguem trazer para nós de informação dizem respeito às médias. Então, não quer dizer que todos vão ser assim. Mas, em geral, quando o relacionamento ele acontece dentro do mesmo lar, da mesma casa, e ele acontece com comprometimento, ou seja, com um casamento mesmo, que é o casamento tradicional, ele tem uma chance maior de ser bem-sucedido do que casamentos abertos ou casamentos sem a legitimidade do casamento. Então, às vezes a pessoa vive junto, por exemplo, é um amaziado, por exemplo. Isso, embora individualmente possa ter vários casos bem-sucedidos, em média, aquela pessoa que faz o casamento, que tem a legitimidade jurídica, ela tem um relacionamento mais estável, que mostram os estudos. Em relação a isso que ela trouxe, essa segunda parte, da semelhante diferença... ou os opostos que se atraem, que dão certo. O que os estudos trazem é que não tem uma indicação de que o gosto da pessoa, as ideias sejam parecidas, vai
durar mais o relacionamento. O que tem é a forma de lidar com os conflitos. Então, a pessoa pode ser completamente diferente e ter um ótimo relacionamento, porque elas sabem lidar bem com conflitos e elas curtem isso uma na outra. O fato de ser diferente, de ter ideias diferentes. Então, é a forma como isso é administrado, muito mais do que uma questão assim, nós somos muito diferentes, isso é impossível, nós não batemos um com o outro. Interessante então, isso é possível melhorar bastante. Tem uma pessoa aqui que contou pra gente que está casada há 36 anos, a vida está complicada, não dorme mais juntos, não tem mais paciência com ele e mesmo assim ele quer continuar junto. Eu não consigo entender isso. Para ela o amor acabou. O que você diria? Ixa, quanta coisa. Não é? Esse é um caso muito vivido, então é um caso comum. As pessoas estão separadas, o que é diferente de estar divorciadas, né? Que é uma questão jurídica. Então o divórcio ele aumentou muito nos últimos anos. E hoje estima-se que cerca de 50% dos casamentos atuais vão terminar em divórcio. Então é um alto índice. Alto índice. Agora, essa separação já acontecia antes, quando o divórcio às vezes não era tão comum, que é o que está acontecendo. A pessoa não se divorciou, mas está separada. Então, existem duas alternativas que é preciso pensar bastante, vai ser uma decisão individual. Uma decisão de você lutar por resgatar aquele relacionamento. E isso é possível mesmo dentro da dificuldade. Então, a pessoa ela vai, junto com o parceiro dela, traçar várias atividades e metas para reconquistar a amizade no primeiro momento, o respeito no segundo momento e, posteriormente, o amor. Então, isso seria uma busca interessante. Agora, principalmente, Mônica, porque quando acontece o divórcio, em outros relacionamentos, a tendência de manter o mesmo ciclo, o mesmo padrão é muito grande. Então, inclusive, num segundo casamento, a chance de divórcio é 10% maior do que no primeiro. Nossa. Então, assim, o ciclo é como se repetisse. A menos que a pessoa mude a forma de tratar, de lidar. E é claro que num novo relacionamento aquilo vai ser melhor. Mas pode mudar no primeiro também. Eu tenho o Roberto do Santa Mônica. Infelizmente, a nossa entrevista está acabando. Por que a maioria dos casais homoafetivos, os relacionamentos não duram? Para mim era o contrário. Bom, esse na verdade é um mito que existe sobre o relacionamento homoafetivo. Então, os casamentos homoafetivos, eles têm, em média, a mesma duração do casamento heterossexual. Então, o que ele pode estar confundindo é quando a pessoa tem um relacionamento homoafetivo, mas não tem um comprometimento. Ele também vai ter a mesma média de outros relacionamentos sem um comprometimento heterossexuais. Para um bom relacionamento, conversa, observação, dedicação, a gente pode fechar. Atenção ao outro, dedicação. Outro, mas Isso. é possível que o relacionamento dure muito mais tempo, Claro, se dedicar um pouquinho do que você dedica para outras coisas do seu dia, para o seu relacionamento, se você investir, o resultado vai ser muito melhor. A Eva do Laranjeiras falou isso, ela falou assim, olha, não há desculpa, você tem que regar o seu relacionamento, é como uma planta ali muito bonita que a gente Vendo o cartãozinho, eu fiquei imaginando quantos homens vão fazer um cartãozinho hoje para as mulheres amanhã. Você se arriscaria a fazer, Rodrigo? Claro, claro. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Rodrigo? Abraço, É sempre um muito prazer. bom recebê-lo e claro que você vai voltar com a gente, tá bom? Muito obrigado.